Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 13. Vamos ouvir esta leitura inicial, mas nós vamos pensar algumas partes no capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus estava na última semana antes da sua crucificação, provavelmente na terça-feira. Jesus profere as palavras de Mateus capítulo 23. São palavras fortes, mas ditas com amor. Jesus advertiu a multidão e também aos seus discípulos sobre os perigos da religiosidade hipócrita. Jesus identifica a religiosidade perversa em contraste com o Evangelho e a vida verdadeira que ele veio trazer. E Jesus foi muito enfático e duríssimo com a religiosidade hipócrita. Por 7 vezes, Jesus os chama de hipócritas. 5 vezes de cegos, 1 vez de insensatos, 1 vez de serpentes, 1 vez de raça de víboras, e por 8 vezes ele diz: ai de vós. Jesus não estava brincando, nem julgando e muito menos xingando. Jesus estava identificando tudo isso neles
e dizendo a verdade. Em Mateus 23, versículo 13, Jesus diz algo acerca da religião, e também no versículo 15, que chama muita atenção. Mas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. A religião não faz parte do reino de Deus. Pelo que Jesus falou, a religião, o sistema religioso hipócrita, a religião da aparência, não faz parte do reino de Deus. Gera filhos para o inferno e procura impedir os que estão entrando de entrar no reino de Deus. É uma coisa perversa. É uma coisa muito perversa. Jesus foi contra radicalmente esse sistema religioso corrupto. O sistema religioso tem um ensino religioso incapaz de regenerar as pessoas. É importante perceber. Jesus disse que não entrava e nem deixava entrar aquele que estava entrando no reino de Deus. Como que é isso? O sistema religioso tem um ensino religioso incapaz de renascer a pessoa, incapaz de regenerar a pessoa. Não entra no reino de Deus quem está ensinando e também o ensinado. Tanto o que está falando como aquele que está ouvindo, aprendendo, ambos não fazem parte do reino de Deus. Religião é gerenciada por Satanás e está a serviço do inferno. É um ensino, uma pregação, é uma pregação que não regenera. Religião produz uma experiência simulada, enganosa. Talvez por isso Jesus tenha dito que impede a pessoa de entrar no reino de Deus. Todo cuidado com religião é pouco, porque ela é um processo de afastar ainda mais o homem de Deus. Como que uma pessoa entra no reino de Deus? Porque Jesus falou que o sistema religioso hipócrita, corrupto, é um sistema que impede a pessoa de entrar no reino de Deus. A pergunta é: como que uma pessoa entra
no reino de Deus. Só tem uma maneira, só tem um jeito, só tem uma porta para entrar no reino de Deus: nascendo de novo. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Foi Jesus quem disse. Então, o que eles estavam pregando para as pessoas não era o novo nascimento, não era o Evangelho de Jesus, era alguma coisa que impedia as pessoas de entrar no reino de Deus, impedia a pessoa de entrar no reino de Deus. O que é novo nascimento? Novo nascimento é Deus tirando a nossa vida pecaminosa com a qual nós nascemos, tirando a nossa vida na morte com Cristo na cruz, porque Cristo nos fez morrer pelo corpo dele na cruz, e nos dando a vida dele, a vida de Deus, a vida de Cristo na ressurreição juntamente com ele. Então, o novo nascimento acontece pelo corpo crucificado de Cristo. Nós morremos pelo corpo de Cristo e perdemos a nossa vida, porque morrer é perder a vida. Então nós perdemos a nossa vida pecaminosa na morte com Cristo na cruz. Depois disso, Deus ressuscitou Jesus e nós fomos ressuscitados em Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo e ganhamos a vida de Deus, a vida de Cristo, e o próprio Cristo veio viver em nós. Novo nascimento é assim. Como que eu posso nascer de novo? Crendo a minha morte com Cristo, a minha ressurreição com Cristo e a vida de Cristo em mim. E o que mais? Mais nada. Então, a única maneira de acabar com religião corrupta é acabando com o religioso, que é também um pecador. Além de religioso, é um pecador. É um pecador que se tornou religioso, não nasceu de novo. Então a situação dele ficou piorada, porque agora ele é um enganado, um dissimulado, ele tem uma experiência falsa. Então a única maneira de acabar com religião corrupta é acabando com o religioso, que é também um pecador. Foi o que Jesus propôs fazer e fez na cruz. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para nos libertar do pecado e também da religião, Cristo nos levou a morrer com Ele na cruz. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso homem velho. Agora, não basta tomar conhecimento, porque aqui diz sabendo isto. Não basta tomar conhecimento da nossa morte com Cristo. É preciso considerar pela fé a nossa morte com Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, verso 11. O velho homem, ele gosta de fingimento. A palavra já diz que ele se corrompe pelas vias do engano. Ele é enganoso. Então, religião tem tudo a ver com o velho homem. Considere-se morto e ressurreto em Cristo e fique livre do velho homem corrupto e da sua religião fingida. Alguém pode dizer assim: mas você está sendo muito radical, está atacando a religião. Não.
Eu não estou sendo radical e nem atacando nada. Eu estou querendo salvar você do dano que a religião lhe causa, porque Jesus mostrou isso no capítulo 23 de Mateus. Eu estou querendo que você fique livre da religião. Nós precisamos ficar livres da religião. Precisamos ser salvos da religião também. Ou morremos e ressuscitamos em Cristo, ou não faz sentido nenhum ser cristão. Ser cristão, da forma como eu entendo, é alguém que morreu com Cristo, a fim de Cristo viver a sua vida nele e através dele. Só assim podemos viver neste mundo libertos do pecado, sem nenhuma estrutura religiosa corrompida e como irmãos, nos amando. A vida de Cristo, a vida que Cristo nos oferece, não é religião. Tem uma frase que diz assim, que a vida que Cristo oferece é mais do que religião. Eu prefiro dizer que a vida que Cristo nos oferece não é religião. Ela não tem nada a ver com religião, nem mais e nem menos. A vida que Cristo oferece é Ele mesmo vivendo em nós. Você não precisa ser religioso. Você só é religioso se você quiser. Você não precisa ser religioso. Você não precisa ser religioso, mas é absolutamente necessário ser nova criatura em Cristo. O que tem valor para Deus é ser uma nova criatura em Cristo. A pessoa que não pode afirmar com toda a convicção que está morta com Cristo e Cristo é a sua vida, é insensata e envolvida com uma religião desajuizada e totalmente frívola. Insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 36. Creia na palavra de Deus, que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e terá o Filho de Deus vivendo em seu interior como o seu tudo. Vamos fazer agora algumas considerações no trecho que foi lido para nós. Mateus 23, do verso 1 até o verso 13. Já falamos do verso 13. Vamos comentar um pouco até o versículo 12. Mateus 23, do verso 1 ao verso 3, você pode observar aí, Mateus 23, verso de 1 a 3, Jesus mostrou a verdadeira vida. Ele mostrou que a verdadeira vida não tem nada a ver com a inutilidade da religião. A vida cristã não é um discurso bonito, nem exterioridade fútil. Ela é o próprio Cristo vivendo em nós. Cada cristão crucificado com Cristo é habitado por Ele, e Cristo manifesta a sua vida na pessoa em quem Ele habita. A religião da época de Jesus
tinha uma boa linguagem, era boa de papo, mas nós temos de ir além do discurso, temos que passar pela cruz com Cristo e sair com Ele pela porta da ressurreição, para sermos verdadeiros diante de Deus. Não é aquilo que falamos que nos torna verdadeiros, mas aquilo que somos em Cristo. Vamos ouvir novamente Mateus 23, versículo 1 ao 4. Então, ao 3. Mateus 23, versículo 1 ao 3. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Foi o que acabei de comentar com os irmãos. Eles tinham uma linguagem boa, bonita, um discurso, era a doutrina, um bom papo, só que eles não tinham vida, não tinham coerência, era uma mentira, não é? Então, a religião é isso. Agora, o Evangelho não. O Evangelho é vida real, é Cristo vivendo em nós. No Evangelho nós somos, na religião fazemos para sermos, para tentarmos ser, mas no Evangelho nós somos em Cristo. Se alguém está em Cristo, e porque somos em Cristo, então fazemos aquilo que Deus nos pede, que Deus nos determina que façamos. Em Mateus 23, 4, pode ser lido o verso 4 também. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Vejam os irmãos, o Senhor Jesus mostrou que a religião é opressora e põe peso sobre as pessoas, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. Você vê? Atam fardos pesados e difíceis de suportar. Religião é insuportável, é difícil suportar religião, é coisa pesada. Jesus está dizendo aqui, de modo geral, a religião coloca sobre as pessoas muito peso, fardos pesados. A pessoa fica sobrecarregada com essas cargas religiosas, se esforçam para alcançar aceitabilidade diante de Deus. No Evangelho a coisa é diferente. No Evangelho nós não somos aceitos
pelas nossas atuações, desempenho, conduta ou credibilidade. Nós somos aceitos pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Viu? Não é a sua atuação, não é o seu desempenho, não é a sua credibilidade. Não. Você é aceito em Cristo, no amado. Jesus nos recebeu em seu corpo. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Ele está em nós. Agora Deus nos aceita com base naquilo que somos em Cristo. Estamos em Cristo. Participamos com Cristo de todas as experiências pelas quais Ele passou: a morte, a ressurreição, a ascensão. Estamos nele. Jesus não põe peso, Ele tira o peso. Diz aí que a religião põe peso, põe cargas sobre a pessoa, machuca a pessoa, causa dano à pessoa. Jesus não. Jesus não põe peso, irmãos. Jesus tira o peso. Ele disse: venham. Ele convidou: venham a mim. Não é ao sistema religioso. Venham a mim, a minha pessoa. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, cansados do pecado, sobrecarregados da religião, e eu lhes darei descanso. Então, a proposta de Jesus é nos dar descanso. Podemos ter descanso no interior. Cristo me fez descansar em mim mesmo. Você já ouviu falar de uma reunião chamada Sessão do Descarrego? Já ouviram? A verdadeira sessão do descarrego é aqui com Cristo. Porque quando nós somos levados a Cristo, ali descarrega tudo. E você sabe onde foi a sessão do descarrego? Foi na cruz do Calvário. Ali caíram todos os pesos, todas as cargas, todos os fardos de mim. Na cruz. E eu encontrei descanso. Cristo me fez descansar em mim mesmo. Cristo, Ele mesmo é o descanso em mim. Na cruz caíram todos os fardos e todos os pesos de mim. E na ressurreição, Cristo vive em mim a vida de descanso, a vida suave, a vida leve, a vida gostosa. A religião sobrecarrega as pessoas. E Jesus tira todos os pesos, todas as cargas, e nos deixa livres, leves, libertos. Mas as pessoas gostam de religião pesada. As pessoas gostam de
de muitas atividades, de muitas regras, de fazer muitas coisas, porque a religião gera uma sensação de dever cumprido, de realização pessoal e de reconhecimento. É por isso, irmãos, que as igrejas religiosas crescem muito, porque a pessoa gosta disso. Do evangelho ninguém gosta não, precisa Deus revelar. Só que quando revela, então descobre a mina de ouro, descobre o tesouro, que é o evangelho, que é Cristo, é a vida de Cristo em nós. Igreja evangélica tornou-se uma raridade em nossos dias. Eu posso dizer isto sem medo nenhum de cometer nenhum engano, nenhum erro. Igreja evangélica tornou-se uma raridade em nossos dias. Estou usando a palavra evangélica no sentido daquilo que procede do evangelho e nada mais. Onde está a igreja que se satisfaz apenas com a presença de Jesus? Respondam-me. Onde está a igreja que se satisfaz apenas com o evangelho e nada mais? A religião coloca coisas nos ombros das pessoas, coisas que elas não conseguem fazer, e isso faz com que as pessoas se tornem cansadas, mal-humoradas, ríspidas, irritadas, zangadas e intratáveis. Quanto mais religioso é uma pessoa, mais zangada ela é, mais irritada ela é, mais intolerante ela é, mais intratável ela é. Mas Jesus veio com o evangelho fazendo a revolução. Quando pensamos em termos de evangelho, necessariamente temos que pensar que Jesus não morreu sozinho. Nós também morremos com Ele. Ele nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando verdadeiramente do pecado e também da religião e de mim mesmo e de tudo. Depois que Cristo morreu por nós e nós morremos com Ele, Deus, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, ressuscitou a Jesus dentre os mortos e nós fomos ressuscitados com Ele. E Jesus ressuscitou para ser a nossa vida, para viver em nós a vida dele, vida ressurreta, justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para todos aqueles que recusarem a crer no Evangelho, tragicamente não restará esperança. Se não crermos de acordo com o Evangelho de Deus, estamos perdidos. Não importa
o tanto de anos que você tem de religião, frequentando igreja, pregando e cantando e orando. Se você não creu sua morte com Cristo, você está perdido. Em Mateus 23, versos 5, 6 e 7, dá uma lida aí. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Em Mateus 23, versos 5 ao 7, Jesus mexeu nas motivações. A religião não consegue produzir motivações corretas e autênticas no que se refere ao reino de Deus, no que se refere ao próprio Deus. O mais importante na religião é o que fazemos. Deu para notar o texto que foi lido? Estão fazendo. O mais importante na religião é o que fazemos. O mais importante para Deus é o que somos em Cristo. O ego é a figura principal no desempenho religioso. Tudo o que se faz religiosamente falando, em última análise, visa a exaltação própria. Só tem uma maneira de lidar com o eu. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus fez um diagnóstico preciso. Jesus foi preciso. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e amam as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Em suma, amam a si mesmos, fazendo coisas para Deus. É o que Jesus disse. Resumindo, é isto. Em suma, amam a si mesmos, fazendo coisas para Deus. Religioso é assim. Se ama fazendo coisas para Jesus, se ama cantando para Jesus, se ama tocando para Jesus, dá dízimo, dá oferta, se amando. É o que Jesus disse aqui. Por isso que eu disse, o diagnóstico de Jesus foi preciso. Por isso, irmãos, que todo cuidado com religião é pouco. No sistema religioso, Deus é apenas um pretexto para se alcançar os objetivos egoístas do ser humano não regenerado. Em tudo, Deus era um pretexto para realizar seus desejos egoístas. Desejo
de ser visto. Não foi o que Jesus falou? Desejo de ser visto, desejo de ser notado, desejo de ser reconhecido, desejo de ser homenageado. Vamos fazer aqui um culto de homenagem. Vamos homenagear o Emerson, o Rabelo, pelos trabalhos que tem prestado. Vamos homenagear. A religião faz isso. Religião. O ser humano gosta de homenagem. É por isso que gosta de religião. O desejo de obter sucesso, ganhar projeção, ser importante, chamar a atenção para si mesmo ou para o grupo. Vamos chamar a atenção para o grupo. Você tem esse desejo aí? Desejo de ser visto, de ser mostrado. Cuidado com a religião secreta do coração. E tem um desejo terrível, viu? Eu li o texto para os irmãos no início. O desejo de arrombar a porta do reino de Deus com a sua religião de mérito. Leia de novo, Mateus 23, verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Tentar entrar no reino de Deus de outra maneira, que não é o novo nascimento, é fechar o reino de Deus para si mesmo e para as pessoas. Agora tem o desejo, porque estão na porta do reino, estão na porta do reino, querendo entrar, mas não entra. O desejo de arrombar a porta do reino de Deus com a sua religião de mérito. Você não vai conseguir arrombar a porta do reino de Deus, mas lhe digo que a porta do inferno está escancarada para você passar, com a sua religião, com o seu velho homem, com o pecado. E você? Qual é a minha verdadeira motivação? Por que eu venho à reunião? Por que eu participo? Por que estou fazendo tais e tais coisas? Onde está meu coração? Quem eu estou amando? Por isso, irmãos, por isso eu insisto em dizer que só tem uma solução para nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Mateus 23, versos de 7 a 10. Vamos ler aí. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirás ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós são irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Em Mateus 23, versos 7 a 10, Jesus falou de uma singeleza maravilhosa. Os religiosos se preocupam muito com títulos,
e posições. O ser humano gosta de títulos e posições que lhe dê projeção. Vossa Alteza, Vossa Eminência, Vossa Excelência, Vossa Magnificência. Olha esta aqui. Vossa Reverendíssima. Que coisa de outro mundo, hein? Reverendíssima. É mais que Deus já. E esta? Sem ofender ninguém, hein? Vossa Santidade. O cara é bom, hein? Vossa Santidade. Então o pessoal gosta de títulos que dê relevância, que inspire respeito. Jesus veio para tirar essa ideia absurda do coração do ser humano. Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor de tudo, está acima de todos os títulos e posições. O verdadeiro cristão não disputa poder, não almeja lugares especiais, nem busca cargos de importância. O ser humano gosta de ser líder, mas essa palavra nem existe na palavra de Deus. Existe a palavra cabeça, mas a palavra de Deus só reconhece um cabeça, que é Cristo. Os demais são cabeçudos, achando que são importantes, ou achando que são mais importantes do que outros no reino de Deus. No trono de Deus, só um reina. No trono de Deus, só um poder reina. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, verso 22. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, a primazia. Colossenses capítulo 1, verso 18. Tem tanta gente metida a besta nas igrejas, irmãos. Eu sou líder, e aí os demais têm que me consultar. E o cara gosta de ser consultado. Por quê? Porque a ideia é que você depende de mim. Alguém disse para mim: eu quero me consultar com você. Mas eu não fiz medicina, não dá para consultar você nem você comigo. Podemos nos aconselhar, podemos nos exortar, nos informar, nos corrigir, podemos juntos consultar aquele que sabe, o Senhor. Aí sim. Para quem quer ouvir algo melhor, ouça Jesus dizer: vós, porém, não queirais ser chamados Rabi,
porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Mateus 23, verso 8. Como que eu gosto desta frase de Jesus aqui no final do versículo. E todos vós sois irmãos. O título que Jesus me deu é o título de irmão. O que Jesus quer que nós sejamos na sua igreja, irmãos? O que Jesus quer que nós sejamos na sua igreja? Irmãos. Não é manda-chuva, não. Não é valentão, não. Não é aquele que acha que é mais importante do que o outro, não. Ele quer que sejamos irmãos. Ele quer que sejamos irmãos, que vivamos como irmãos em uma relação de família. Como é gostosa a família. Na família nós somos aceitos, né? Não é assim? Não é assim, Zé Rabelo? Você chega lá em casa, você pode fazer o que você faz em sua casa, porque você é meu irmão, eu vou lhe aceitar. Mas você chega na casa de alguém assim mais conhecido, você é todo educado, não é? Lá na sua casa você já senta no sofá, já pega uma toalha, joga lá, a Marta já fala com você, não faz isso e tal. Sabe por quê que nós somos autênticos em casa? Porque nós sabemos que lá nós somos amados. Vamos ser amados. Lá existe amor verdadeiro. É por isso que Deus quer que sejamos irmãos. Entendeu? Porque existe amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro, nada é relevante diante da expressão do amor. E temos que ser irmãos. Irmãos é o que Jesus quer que sejamos. Não é reverendíssimo, não. Ele quer que sejamos irmãos. Jesus quer que sejamos irmãos, que vivamos como irmãos em uma relação de família. Devemos estar contentes em sermos irmãos em Cristo. Temos um Pai que é Deus. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Mateus 23, verso 9. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e por causa de Cristo, Ele é também o nosso Pai. Os irmãos em Cristo dependem do Pai Celestial. Somos irmãos e não somos órfãos. Temos um Pai, o Pai Celestial, que cuida de todos nós. Os filhos de Deus e irmãos em Cristo não podem ficar dependentes de homens, mas do Pai, que pode suprir os seus filhos. Do Pai que pode suprir os seus filhos. O Pai, através de seu Filho, supre os seus filhos. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus 23, 10. A expressão um só é o vosso mestre, um só é o vosso guia, o Cristo, significa que Jesus é único. Ele é o nosso único guia. Cristo tem toda a suficiência. Cristo é Deus, e nele eu encontro toda a suficiência que eu preciso. Jesus também mostrou que no âmbito do reino de Deus não tem dominação de um sobre o outro. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar
será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, verso 11 e 12. Jesus colocou aqui dois caminhos diferentes. O caminho do anjo que almejou subir os degraus da grandeza até igualar-se a Deus. Esse é o caminho de Satanás. E o caminho de Deus, que desceu, passando pela condição de servo, chegando até a condição de morto em uma cruz. O que é servo? Servo é aquela pessoa que não tem nenhum direito e que está sob a égide de um poder que domina sobre ela. Servo é aquela pessoa que crê sua morte com Cristo e Cristo vive nela. Não existe serviço genuíno sem o caráter de servo. Servo está destituído de qualquer ideia de grandeza e poder. Exaltação própria não cabe dentro de um servo. Servo de Jesus, servo de Deus. O servo não se prevalece sobre o outro. O servo não se prevalece sobre o outro. O servo não se põe numa posição de sobre o outro. O servo serve a Deus e não se serve de Deus, como que se Deus fosse obrigado a realizar todos os seus desejos e caprichos. Quem se exalta será exaltado, mas quem se humilha será exaltado. Servo é aquele que serve sem nenhum interesse egoísta, sem nenhum sentimento de grandeza ou inferioridade, porque experimenta a obra da graça de Deus na sua vida. É o servo.